Lá estamos de volta. Glória a Deus. Já estou sendo puxado aqui na orelha, né, por minha esposa, Cinelândia. Disse: deixa o apóstolo falar, né? Será que eu tenho falado tanto, minha filha? Então, estou trazendo algumas lembranças para que ele possa reiterar para nós, né? Então, que live maravilhosa, né? A gente poder entender, compreender, aprender mais do. Ele tem sido uma inspiração para todos nós, né? E todos nós queremos estar perto, né? Todos nós queremos falar com ele, ouvir uma palavra da parte de Deus, né? Como eu falei, é difícil nós desassociarmos, né, Guto, da palavra da fé e a palavra da fé de Guto, né? Então, para nós é sempre motivo de alegria poder estar, né, aos pés de Gamaliel, podemos dizer assim, né? Então, Guto, então a gente tem agido dessa forma aqui na igreja. Nós temos conscientizado as pessoas de fazerem um rema, né? Independentemente de ter chamado ou não, é necessário, é fundamental, porque para um tempo como esse, o momento que a gente está vivendo, o rema faz toda a diferença, né? Eu não quero me vangloriar com isso, mas os últimos 3 anos nós fomos a igreja que mais colocou alunos lá no Verbo de Jaguaribe, né? Recebi até uma premiação do pastor Marquinhos, que era diretor na época, né? E isso, né, não é para glória, mas é para trazer segurança para nós, né? Nós estamos caminhando com uma igreja cada vez mais qualificada, e eu acho que cada pastor tem esse desejo, né, de ver seus filhos maduros, né? O pastor Bud, ele sempre falava sobre isso, sobre a maturidade, né? Crente menino, ele não tem como ser inserido, né? Como participar da plenitude de Deus, né? Então, tudo isso faz parte desse projeto maravilhoso, desse ministério, né? São quase 400 igrejas, tem sido governado por uma equipe maravilhosa, né? Graças a Deus, não é Guto só, eu sei disso, ele é apenas um cabeça, né? Alguém que, como um princípio, tem regido, né, a todos nós, mas também a toda a equipe do Ministério Verbo da Vida, que tem nos abraçado, que tem nos atendido, tem orado por cada igreja. Rapaz, olha, talvez você possa, as pessoas dizem com Cinelândia, você idolatra o Verbo da Vida, né? Mas não é isso, é a experiência de ser servido com alegria. É mesmo, Rom. Eu compartilho do mesmo sentimento. Não é porque eu estou na posição de presidente do ministério ou tivesse em outra posição. Eu falo para as pessoas que, rapaz, eu repetiria tudo de novo, né? Servindo ao pastor Bud, fazendo o que eu fiz, né? Se eu tivesse outra oportunidade de escolher ficar no Verbo da Vida ou fazer outra coisa, eu escolheria exatamente o que eu fiz, exatamente o que eu estou fazendo. Porque é uma coisa que trouxe vida para a gente, né? E é um ministério que a gente tem liberdade de tratar as pessoas como família, como irmão, como parente, né? E é tão bom você chegar em um lugar e você dizer assim, rapaz, eu sou do Verbo da Vida, é família. Eu tenho um irmão que estava na outra live, né? Não sei se ele vai entrar aqui, que é Fred, que é lá da Holanda, que ele mudou agora, que ele disse, Rômulo, que uma vez que veio no Brasil, ele conhecia a palavra da fé lá através de um casal lá na Inglaterra, mas quando ele veio para o Brasil, na verdade, ele foi ministrado por Juliana de Tiago Borba, né? A esposa de Tiago Borba. E ele disse que quando veio para o Brasil, ele visitou algumas igrejas brasileiras, né, do Verbo da Vida. Foi em Minas Gerais, depois ele foi em Recife, foi em 4 igrejas. Ele depois ligou para mim e ele disse, rapaz, eu queria saber o que é que eu posso fazer para fazer parte desse ministério, né? Aí eu disse, por quê? Ele disse, rapaz, porque eu fui em 4 igrejas de vocês e pregar a mesma coisa. Eu disse, rapaz, pode ser diferente, né? A gente está na mesma visão, tem que pregar a mesma coisa. É aquela palavra que o pastor Bud sempre falava toda vez que abria uma conferência. Exatamente. Né? Esse tipo de visão passada para a gente trouxe a gente até aqui e a gente não vai mudar isso, né? Não tem como mudar, não tem como sair. Deus, ele tem nos inspirado a ficar cada vez melhor. E eu fico pensando, olha quanta gente talentosa que Deus tem concedido ao nosso ministério, né, Romulo? Cada dia aparecendo mais. Eu estava numa live, eu estava assistindo uma live de Juninho com 2 jovens nossos, né, lá de Marabá, que são os filhos de Isaac, né?
Cara, Isaac e o Jonathan, Rapaz, né? eu também estava lá. Tá lá. Eu tava Maravilha, né? perturbando um pouquinho. Caramba, eu fiquei impressionado. Três professores do Rema, né? Pois é, Assim, rapaz. três talentos, três potências, assim, Jonatas, que o Jonatas, né? O Jonatas e o Isaac e o Juninho. Assim, eles falando, eu fiquei pensando, caramba, bicho, estão sabendo mais do que eu, né? pois é, rapaz. Essa nova geração, né? Que tem Puxa, surgido aí, né? Com muita força, né? e eu vendo o Juninho falar, as perguntas que eram faladas lá, e eu tive a oportunidade de falar umas para ele lá, né? Eu ria com as respostas dele, cara, muito boa, sabe assim? Aí você vê essa geração nascendo que foi criada, aquilo que a Bíblia diz, né? Que havia na avó de Paulo, na avó de Timóteo, na Lloyd e mãe. Eunice. Exatamente, passou para ele. O ambiente que foi criado através da palavra da fé favoreceu a Timóteo. É como eu vejo esse ambiente sendo criado na vida desses meninos, né, que estão agora levando o evangelho para outras pessoas. E é exatamente assim que a gente começou, sabe, Romulo? O pastor tinha um olhar assim para quem era jovem, e eu digo para o pessoal aqui, né, que a gente tinha pouca gente, pouca juventude, né? Assim, éramos todos jovens naquele tempo. Eu tinha 23 anos quando eu conheci o pastor Bud, né? Então, assim, muito jovem. E me lembro que a gente se reunia no grupo de jovens, tinha 5, 6 pessoas. Hoje a gente pode reunir num JPN quase 4.000 pessoas, né? Pois é. Então, assim, olha como Deus multiplicou. E são pessoas que eu digo assim, estão crescendo, indo muito veloz, mas com uma marca que tem nesse ministério, que é simplicidade, humildade, submissão e fidelidade, né? Pronto, disse tudo. Então, assim, esse é um componente importante para o nosso ministério, para os nossos jovens que estão crescendo, que estão desenvolvendo. Eu tenho certeza que é essa geração que Deus está levantando, né? Forjando mesmo, para estar assumindo coisas maiores. Se Jesus não voltar logo, rapaz, a gente Verdade. vai ter ministros poderosos, viu? Com Assim, certeza. e é bom a gente ver. Hoje eu estava vendo alguns irmãos que estão. É, eu aponto assim a vida do pastor Edilson Lira, né, de Tiago Garcia, de Renato, de Tiago Borba, de Perilo. Todos eles trabalharam muito na sua vida, se formaram para depois decidir assim Deus puxar eles para o ministério, né? Edilson Lira como médico trabalhando, Tiago Garcia como advogado, Advogado. né? Perilo como jornalista, Renato como economista, né? Então Deus foi puxando essas pessoas, Tiago Borba como um engenheiro, né? Deus foi puxando eles para estar dentro do ministério. E assim, eles fizeram uma troca, porque eles poderiam ser bem-sucedidos dentro da profissão que eles escolheram, mas eles fizeram uma decisão por Deus, Com né? certeza. De estar fazendo a vontade de Deus. Então imagina o futuro. Eles são novos ainda, mas imagina o futuro como é que vai estar, né? Um futuro glorioso dessa igreja Isso mesmo. poderosa, né? Que a gente faz uma troca por Deus e Deus acrescenta tanto a nossa vida. Então, quando eu vejo os meninos dessa geração falando, eu regozijo por causa dessa firmeza, né? E desses elementos que eu apontei aqui para você, né? É uma coisa maravilhosa. Isso mesmo. Então, eu queria enviar um abraço para o nosso supervisor, nossos supervisores, Giacomo e Patrícia, né, que têm dado suporte, têm nos amado, têm cuidado de nossas vidas. E também mandar um abraço para o pastor França e Luciana, que são esses pastores que estarão sendo promovidos, né, na qualidade de pastor presidente, junto com a igreja Verbo da Vida de Mangabeira. Então, Guto, eu queria que nesse instante, querido, você pudesse trazer uma palavra de fé para nós. Eu sei que nós vivemos nesse tempo ainda, né, de final de pandemia, né? Eu sei que muitas experiências foram geradas em nossas vidas, né? Nós não nos apartamos da palavra. Com certeza nós vamos sair mais fortes daqui. E eu queria que você trouxesse uma palavra para a igreja, né, de canto a canto do Brasil, que eu sei que o Brasil está nos escutando. Um beijo para minha filha que está lá em Braga, na Igreja Verbo da Vida de Braga, pastor Cleiton e Patrícia, um grande abraço, e a seus pastores também. Aproveitando, manda um abraço para Cleiton e Patrícia, viu? Peço para ela Isso. mandar esse abraço a minha, né? E eu sei que
Deus está fazendo grandes coisas. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, Romulo. Amém. Eu tenho uma palavra assim, simples sobre fé, né, que a gente vê nas Escrituras. E quando a gente pensa em momentos de crises que todas as pessoas podem passar, porque a fé ela não ignora a circunstância, não ignora o problema, né? O problema é real, a dor é real, a circunstância é real. A fé, ela fala sobre o problema, fala sobre a circunstância. É como a passagem de Marcos 11, 23. Se a gente isola somente aquele versículo, a gente não entende o contexto que Jesus estava falando. E só que aquele contexto de Marcos 23, 11, né? O contexto de Marcos 11, que é o contexto que a gente pega para fazer aquela passagem de Marcos 11, 23, é bem interessante, porque a Bíblia diz que Jesus estava passando por um certo lugar, ele viu uma figueira. Opa, olha aí o professor aí, Juninho. Muito bom, viu, cara? Tudo bem, Guto? Tudo bem, graças a Deus. Interromper aí a live de vocês. Não, eu queria que o senhor ministrasse, né? O senhor é outro nível aí. Muito bom, viu, cara? Aquela live lá que teve com a gente aí. Ou com o menino lá de Marabá, né? Isaac Jonas. Exatamente. Tu tá fazendo lives também, né, Juninho? Tô, frequentemente. Amanhã, inclusive, lá no Instagram dos jovens da nossa igreja, a gente vai estar fazendo uma live com o Thiago Garcia, às 8 horas da noite. Eita, que bênção. Que horas? 8 horas da noite. Que bênção, rapaz. Glória a Deus. Vai ser uma live alto nível, né? Vai ser muito bom. A gente vai falar sobre o cristianismo e a pós-modernidade, né? Puxa, muito bom. Vai ser bem legal. E tem um gordo aqui, um ex-gordo que entrou aqui, Guilherme Ardilhes. Um dia convida ele aí para tu ver, vai ser bom também. Amém, tá convidado. Ele tem um livro, rapaz, que eu sempre falo. Eu tenho o livro dele. Mas um livro que ele queria ter escrito, que era do irmão Reagan, aquele O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida. Sim. Eu digo que ele desejaria ter escrito aquele livro, mas infelizmente ele não teve revelação, né? Mas bom demais, rapaz, tá com vocês hoje, viu? Desculpa, eu não sei o que foi que deu, né, na live anterior onde tinha pela YouTube, né? Mas de qualquer forma a gente tá aproveitando aqui no Instagram, né? Eu não sei se o pessoal lá de Uiraúna conseguiu pegar ou não, né? Conseguiu, sim. Conseguiu, né? Conseguiu. Então tá bom. Então uma saudação para o pessoal aí. Amém. Então Amém. continue com a palavra Tá bom. você. Beleza. Então, eu estava falando sobre Marcos 11, 23, que tem um contexto, né, que aconteceu ali. Jesus ele não estava numa sala de aula ensinando como é que funciona. No entanto, ele pegou uma situação e ensinou aos discípulos. Jesus estava passando para ir para uma cidade, ele viu uma planta, uma figueira que tinha folhas, e ele foi ver se tinha fruto. Né? E chegando lá, ela não teve. E Jesus disse, nunca jamais alguém coma fruto de ti. No outro dia, quando eles voltavam novamente, eles iam passando pelo mesmo local, os discípulos disseram, mestre, a figueira que amaldiçoasse, ela secou. Aí Jesus pega aquela oportunidade, como qualquer pai, né, e passar um ensinamento para um filho, ele diz, olha, como funcionam as coisas, você tem que crer em Deus, né, tem a fé de Deus, tem a mesma fé de Deus. Né? Ele disse, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Eu acho interessante essa passagem, porque a maioria das pessoas, elas pensam que a fé é uma coisa instantânea, automática, né? Ela produz um resultado automático ou instantâneo. E geralmente não é assim. A gente viu com Jesus, ele amaldiçoou a figueira, só que a figueira começou a acontecer algo nela invisível, para depois se tornar visível, né? Ela começou bilhões de reações naquelas raízes, porque ela secou desde a raiz, né? Aconteceram ao olho não natural, que a gente não conseguia ver. Mas depois o tempo mostrou que aquelas palavras que Jesus falou, elas trouxeram resultados. Então, o que é que eu digo hoje para as pessoas? É que elas têm que se manter na simplicidade da palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você sabe o que Jesus falou, confia nele. Né? Pastor Bud, ele dizia uma coisa bem simples. Rapaz, aceita que é verdade o que Jesus falou e siga a vida. Né?
Coloque as suas palavras para funcionar a seu respeito. As suas palavras, elas governam a sua vida. Se você colocar as suas palavras para governar a sua vida, ela vai funcionar, os resultados vão aparecer. O grande problema é que eu acho que às vezes as pessoas pegam tantos ensinamentos que tentam contradizer a simplicidade do que Jesus falou. O que é que Jesus falou? Ele disse, rapaz, se você crer no coração e falar com a sua boca, essas coisas vão se processar para você. É num tipo de processo. Agora, eventualmente acontece de ser instantâneo. Mas eu acho que isso está mais ligado, sabe, Rômulo, com o dom da fé do que a fé propriamente dita, né? A fé que a gente tem, esse estilo de vida, é uma forma que a gente vive cotidianamente que vão trazendo esses resultados. Aí a gente pode ver alguma coisa, né? Porque se as pessoas estão atemorizadas por aquilo que está acontecendo no mundo, e pelo que elas estão ouvindo, com certeza, e elas precisam de uma injeção de fé, elas precisam voltar para a Bíblia, elas precisam dar ouvido àquilo que já escutaram um certo tempo na vida, né? Estou um pouco. Travou. Voltou. Cortou um pouco. Eles precisam. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, pode falar. Pronto. Eles precisam voltar novamente. Eles precisam voltar novamente àquilo que a Bíblia diz e praticar esses princípios que são elementares da palavra de Deus. Aí tem uma passagem bem significativa, né, que eu falo hoje sempre com respeito a isso. Eu digo assim para o pessoal, né, isso está escrito lá em Mateus, mas antes de falar isso, eu falo que quando os cientistas estão buscando um antídoto para um vírus, por exemplo, eles quando encontram esse antídoto, essa vacina, a busca para ali. E o que é que eles vão fazer? Agora vão aplicar aquela medicação, aquele antídoto nas pessoas. A gente não precisa buscar tanto o que vai dar jeito a isso, porque a gente já encontrou a palavra de Deus. Aleluia. É um antídoto, né? Você precisa somente aplicar na sua vida aquilo que é necessário e você vai ver o resultado. Aí Mateus, ele diz uma coisa interessante no capítulo 9. Fala daquela mulher que estava enferma com fluxo de sangue, né? E é uma passagem bem simples. Os outros evangelhos, mais 2 evangelhos, tanto em Marcos como em Lucas, também fala dessa mesmo episódio com essa mulher do fluxo de sangue. Mateus só são somente 4 versículos que ele narra aqui. Mas ele traz um detalhe que os outros não trazem, né, que eu acho interessante. Ele diz que essa mulher seguia Jesus e vinha padecendo durante 12 anos, padecendo de uma hemorragia, e veio por trás dele e tocou a orla da veste. Aí o detalhe que Mateus traz, que não está escrito nos outros evangelhos, é essa. Dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Olha, interessante, Rômulo. A Bíblia narra, né, como essa mulher falava, né, mas nos outros evangelhos, mas nesse aqui, ele fala que a conversa, que a declaração, que a confissão de fé não era pública dela, né? Não era no meio de uma igreja, quando um pastor está incentivando as pessoas a declarar o que elas são em Cristo, o que elas podem, né, o que elas têm. Não, ela estava falando consigo mesma. E, então isso mostra para mim que tem uma conversa interior que precisa ser mudada, né? Ela precisa ser alterada. Você precisa mudar aquela conversa de derrota que tem, aquele pensamento que chega e faz você começar a remoer, né? Rapaz, eu vou pegar esse vírus, eu vou ficar doente, minha família vai ficar doente, meu emprego, meu dinheiro, minha casa, como é que vai ser? Meus filhos, meus netos, eu vou deixar essa vida, como é que vai ser? Esse tipo de conversa precisa ser partido, né? E uma forma de partir isso é você falar consigo mesmo. É você dizer para você mesmo, né? Não precisa dizer em alto e bom som. Você precisa falar consigo mesmo, declarar a palavra de Deus. Você construir essa realidade. Não aceite pensamento de derrota, não aceite pensamento de fracasso, né? Construa essa fortaleza por dentro através da palavra. Simples assim. As pessoas dizem, mas pastor, eu queria alguma coisa mais profunda. Rapaz, mais profundo do que a Bíblia não tem, não. Sim, é uma verdade simples, mas é profunda. Aceita o que a palavra de Deus diz.
ela traz resultado. O que Jesus falou? Ele disse, olha, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. A parte mais difícil é a resposta vir da parte de Deus. E ela vem se você fizer as condições que ele te orientou. Quais são as condições? Permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você. Cara, é a parte mais fácil. A gente não sabe produzir um milagre, Deus sabe. A gente não sabe produzir um resultado, Deus sabe. A nossa parte a gente pode produzir, que é permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. E como é isso? Através da meditação, sabe? Através da confissão, através da declaração. Isso vai causando esse resultado na nossa vida e vai nos fortalecendo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está nos escutando hoje, estamos debaixo de uma pandemia, isso não é uma coisa que somente a gente está passando, todo mundo está passando. E você pode passar nisso. E eu quero dar uma palavra especial para aquelas pessoas que estão acometidas, se porventura está aqui, ou se tem algum parente Muito bem que está lembrado. acometido com o Covid-19. Eu sei que essa palavra nos dá uma estrutura fundamental para a gente passar pelo vale da sombra da morte. Né? É interessante que eu vejo duas correntes de pensamento falando sobre o vale da sombra da morte. Uns dizem que era um vale onde as pessoas, os leprosos, eram colocados e eles tinham que passar por lá. Então passava por perigos de salteadores antes do vale e também passavam por perigos ainda no vale, porque tinha muitos leprosos e eles poderiam contrair essa doença. E outros dizem que era somente uma estrada sinuosa que descia num vale, que tinha muitos salteadores e também tinha muitos animais que atacavam. Então, são duas correntes de pensamento. Bom, eu não sei o que é, de fato, eu não posso dizer categoricamente que era isso, mas eu posso te dizer que são perigos que a gente passa na vida. Mas o salmista, Davi, ele diz, rapaz, ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo e o seu cajado me consola. Esse tipo de vida, sabe, confiante em Deus, faz com que Deus nos proteja na caminhada. Aí, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que alguns podem pegar essa doença e até ficar num certo isolamento. E é um isolamento que eu vou te dizer terrível, porque é como se você estivesse passando sozinho nesse vale. Como se estivesse passando. Você não tem acesso aos seus familiares, os familiares quase não têm acesso às informações. Então, você precisa ter uma estrutura espiritual e emocional grande para estar nesse momento, nessa situação. Alguns que passaram, né? Eles falam do terror que é de medo de não voltar mais para os seus familiares. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você tem uma palavra. Aleluia. E se você começar a ficar falando com você mesmo, você vai trazer uma tranquilidade para o seu espírito, uma tranquilidade para a sua alma, que vai contagiar o seu corpo e seu corpo vai reagir a toda essa enfermidade e você vai sair ileso. Eu te digo em nome de Jesus que essa palavra vai funcionar para a sua vida, essa palavra vai funcionar para os seus, ainda que você passe. Você não tem que passar. Mas se porventura passar, se porventura uma tempestade dessa chegar na sua casa, não sei o motivo, nem estou interessado em saber, mas se porventura você contrair, meu irmão, segure em Deus, se segure na palavra, que você vai passar seguro, protegido, guardado. A presença do Senhor vai ser em manifestação na sua vida, a ponto de você contagiar outras pessoas que estão lá num outro lugar, que podem ser abençoados com a sua vida. É assim que a gente vê relatos de algumas pessoas que passaram por isso e até serviram de testemunha para médicos que se converterem, né? Não é Deus que promove essa situação, mas Deus usa para converter outras pessoas e trazer de alguma forma algum alívio para as pessoas. Então, meu irmão, segure a palavra. Minha orientação a você, entre com essa estrutura. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. A sua vara e seu cajado me consolam. Essa é a palavra da fé que eu prego esses dias, Rômulo, é que eu tenho ministrado, é que eu tenho falado com ousadia. E para encerrar essa parte, eu tenho falado também, Rômulo, da oportunidade que nós temos
de ser uma bênção para aquelas pessoas que estão precisando, né? Nós, às vezes, ficamos numa superficialidade do batismo no Espírito Santo, e a maioria das pessoas vai entender isso. Uma superficialidade do batismo no Espírito Santo, que é aquela que, quando a gente recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, né? Ficamos ali, poucas palavras, porque não nos dedicamos a vamos dizer, construir esse relacionamento com Deus em línguas. Sabe, queridos, essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo para ter incumbências espirituais, ter compaixão sendo gerada no nosso coração, a ponto da gente entrar num mundo que a gente não conhece ainda, né? No mundo espiritual, de ser levado mesmo por Deus, por inspiração, a fazer coisas que vai livrar a vida de pessoas da morte por causa da sua oração. Olha, o irmão Rega, ele dizia assim, que tem gente no meio da igreja e fora da igreja que não receberá a cura a não ser que alguém interceda por eles. Essa é a nossa função hoje. A gente não pode estar fisicamente com algumas pessoas, mas, irmãos, espiritualmente a gente pode. A palavra não tem barreiras, né? Jesus, quando aquele centurião estava falando com ele, que foi pedir para ele ir, na verdade, curar o servo dele, Jesus disse, eu irei contigo. Ele disse, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas manda uma palavra e meu servo será curado. Eu sou um homem sujeito à autoridade, digo a este vai, ele vai, digo a este vem, ele vem. E ele entendia que a coisa se processa assim. Uma palavra, a gente pode semear, lançar palavras. Deixa Deus te conduzir para esse ambiente, onde você pode resgatar a vida de pessoas pela sua intercessão, pela sua oração, por aquilo que você está fazendo, deixando a compaixão fluir do seu coração. É essa palavra, Rômulo, que eu tenho para as pessoas. Um momento de oração, sabe? E você se inclina a Deus. Você vai ter uma viagem espiritual mesmo, né? A oportunidade de ver os dons operando na sua vida, de forma que você pode fazer algo poderoso para a vida de pessoas. Essa é a mensagem que eu ministro hoje para as pessoas. Amém. Que maravilha, né? Palavra poderosa, simples, né? Amém. Como o Evangelho é, né? O Evangelho tem a sua simplicidade, né? E ele verdadeiramente tem um potencial, um poder de transformar nossas vidas, né? E eu sei que, como igreja, nós temos esse papel. Eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortalecidos, né? Dessa situação, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos ligados, conectados com os céus em todo o tempo e sairmos cada vez mais amadurecidos. Então, a gente fica muito feliz, apóstolo Guto. Você é uma inspiração para nós. Nós nos alegramos com sua vida. Muito obrigado por esse ministério tão maravilhoso, que tem dado sustentação, que tem crescido de forma ordenada, né? Não tem buscado seus próprios interesses, mas tem pensado nas vidas, pensado nas pessoas. Esse foi um legado, né, que o pastor Bud deixou em você, deixou em nossas vidas, né? E a gente tem que correr essa carreira, né, para entregar o bastão mais adiante, né? Porque Deus vai cobrar isso de nós. Então, para nós, é confortável, é seguro para nós estar embaixo da direção desse ministério maravilhoso. Então, muito obrigado de coração. Eu que agradeço, homem. Nós somos felizes por estar nesse ministério, sob o governo de vocês. Quer falar algo, querido? Fala aí, Juninho. Então, eu não queria ser muito prolixo, né? Porque a gente já conversou muito, mas eu vejo uma característica, creio que todos nós também conseguimos visualizar isso no Bispo Guto, que é a questão da simplicidade, né? E eu admiro muito isso também. A gente falou muito sobre essa palavra que eu percebi, né? Simplicidade, simplicidade. E eu creio que, no final das contas, o Evangelho, as boas novas de Cristo, elas são tão profundas justamente porque são simples, né? É difícil até a gente entender que, diante de tanta, enfim, revelação da parte de Deus, nós podemos arrazoar ou definir isso como tão simples, se a gente entender que um dia alguém nos substituiu na cruz do Calvário, pagou nossos pecados, nos deu uma nova vida, e essa vida é uma vida em abundância e tudo mais, a gente consegue, de fato, já extrair muita coisa para a nossa vida. Eu vejo que a nossa geração, ela ingere muito, mas ela digere pouco, né? A gente tem muita informação, a gente está pegando muita informação, mas a verdade é que, por exemplo, aqueles heróis da fé,
Eles não foram lembrados pelo muito que sabiam, nem tampouco até pelo muito que viram, mas foram lembrados pelo muito que fizeram com o pouco que aprenderam. Né? Muito bom. Então eu creio que a gente precisa de fato despertar para tudo isso, né? Ao ponto de que não importa a quantidade de informação, às vezes a gente insiste em ser profundo naquilo que a Bíblia é rasa. E se Deus não falou, para que eu vou estar indo Muito atrás bom. disso? Para que eu vou estar indo verdade. atrás de saber se Adão tinha um umbigo ou não? Para saber qual é o nome do querubim, do serafim? Eu não quero saber. Se a Bíblia não diz, eu não estou nem aí. Verdade. Entendeu? Excelente. E a gente tem que se converter, de fato, em coração e em verdade, a essa realidade, onde a gente precisa largar e abdicar os nossos achismos e entender o que é que está escrito. Essa geração não precisa entender, eu acho isso, eu acho que, eu acredito nisso. Não, a gente tem que entender, está escrito ou não está? Se tiver, a gente acolhe. Né? É isso mesmo. Poderoso, Juninho. Que bênção. Dá para ver como é que vai ser hoje à noite, né? Amanhã. Amanhã, né? Isso. Que horas Amanhã vai ser à amanhã? noite. 20 horas. 20 horas. 20 horas. E nós Que vamos bênção, ter rapaz. também nosso querido diretor e amado diretor, Renato Galdar, no domingo, falando para a nossa liderança, né? Nós temos um projeto boa, chamado Lidere. Todo primeiro Glória domingo a do Deus. mês a gente reúne a liderança e Renato vai ser o nosso instrutor, né? Vai nos trazer uma palavra da parte de Deus. Viu? Então, muito Maravilhoso. obrigado, apóstolo. Obrigado eu a que todos agradeço. vocês que abriram as portas de suas casas para que a palavra fosse ministrada, para que você conhecesse um pouco do nosso ministério, do nosso presidente, né? Para nós é extrema alegria estar entrando na sua casa, né? Então, um bom dia para todos. Um abraço Obrigado, grande, apóstolo. Estamos aqui prontos para servi-los, viu? Dê um abraço para sua família maravilhosa. Tá bom, eu quero estender o agradecimento à Cinelândia, viu, pela gentileza de ceder você para a gente estar aqui. Isso é um trabalho nosso, né, serviço que nós devemos fazer. Então a gente está sempre disponível aqui para vocês, viu? E aos irmãos que estão aí ouvindo até agora, obrigado pela companhia. Eu creio que você foi acrescentado, né, com essas histórias. A Bíblia é cheia de relatos, é cheia de biografias pequenas, né? De pessoas que conseguiram vencer as dificuldades pela fé, e com certeza você vai vencer qualquer uma das dificuldades também pela fé. Então, obrigado aí, obrigado Juninho, obrigado a todo mundo. Obrigado, apóstolo. Shalom! A gente promete Valeu. que amanhã vai ter muita tradução do grego para o cearense. Estão perguntando aqui na live, né? Vou chegar lá, viu? Até mais, gente. Valeu. Shalom. Abraço! Valeu, shalom, Deus abençoe.